Bom, eu sou Renilson Rosa Ribeiro, eu sou natural de São Paulo, fiz toda a minha formação na área de História na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, tendo como objeto de estudo, desde a graduação, a questão do currículo, livro didático e as temáticas de identidade, né? No mestrado, investi mais na discussão do conceito de raça nos livros didáticos, né? E no doutorado eu fiz essa análise na perspectiva historiográfica, trabalhando com o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e o Van Hagen, né? Então, assim, é desse trabalho que a minha pesquisa se encaminhou. Então, atualmente, eu sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Cuiabá, atuo no programa de pós-graduação em estudo da linguagem, na área de memória e narrativa, onde tem orientado trabalhos sobre memória quilombola, sobre a relação história e literatura, as questões identitárias, né, e a questão no âmbito da literatura, né, trabalhando a relação entre memória e literatura, e estou vinculado ao programa do Prof. História, que é o mestrado profissional em ensino de História, onde eu oriento mais pesquisas no campo da prática de ensino, né, e também no diálogo com a produção de livro didático, né? Então, é nesse campo que eu me estudo. Eu tive uma passagem pela educação básica em São Paulo, como professor, depois eu fui professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, no campus de Cáceres, mas sempre atuando no campo do ensino de história, né? Então, essa é a minha trajetória de trabalho e onde eu invisto toda a minha pesquisa, meu estudo, minhas orientações, minhas aulas. A nossa conversa hoje especificamente é sobre um livro que você escreveu na parceria com a Gláucia Fracaro e com o Myron Valério. Ele Uhum. foi publicado, foi no ano de 2019, né, pela Uhum. editora Apres. E aí eu queria que você começasse falando um pouco desse título, né, O Negro em Folhas Brancas, ensaios sobre as imagens do negro nos livros didáticos de história do Brasil, últimas décadas do século XX. E aí você tem essa imagem, né? Uhum. Essa imagem, né? Sim. E esse título, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre... A ideia nossa partiu de uma disciplina de História Comparada do Racismo, que nós fizemos em 1999 na graduação com a professora Célia Marinho, né, que é a autora do livro Onda Negra, Medo Branco, e pesquisa a questão do abolicionismo Brasil e Estados Unidos. E nessa disciplina, ela pediu para nós fazermos um exercício de análise, e nós escolhemos trabalhar com um livro didático. Como o livro didático trabalha com o conceito de raça e produz uma representação sobre o negro, né? E a brincadeira foi isso, quer dizer, como nas páginas brancas do livro se construiu a representação do negro. Então a gente faz a alegoria da folha com a tinta do papel, né? Do livro, do material didático, né? E nós trabalhamos com 3 coleções, 2 coleções dos anos 80 e uma coleção dos anos 90. E nós preparamos o trabalho quase que numa espécie de uma coletânea. E a gente ficou morrendo de medo, porque ficou enorme quando a gente fez, e na graduação, e a professora Célia Marinho era conhecida por ser carrasca, no sentido, assim, do rigor da metodologia, da proposição do trabalho. Ela, quando devolveu o trabalho, ela falou para a gente que a gente tinha que publicar esse trabalho. E ela acompanhou durante 2 anos o processo todinho de revisão desse texto, que saiu como um caderno de graduação da faculdade, que tem uma linha editorial própria de publicações, de coleções, e nós publicamos a primeira vez em 2002, né? E depois foi publicado mais uma edição em 2003. Mas engraçado que, assim, de todas as pesquisas do que eu participei, que eu fiz parte, esse é a que tem, de longe, maior repercussão. Sempre teve. Porque todo mundo fala desse trabalho. Todo mundo. E engraçado, porque a gráfica da Unicamp
no caso, que não é a editora da Unicamp, ela não tem esse nível de distribuição, é mais uma produção que acaba ficando ali no próprio universo da universidade, né? Mas, assim, a gente foi percebendo, e depois de quase 20 anos, a Gláucia hoje é professora da PUC Campinas, ela trabalha no campo da história do trabalho, né? E tem trabalhado com as discussões em relação às mulheres. E o Myron hoje é professor da Federal da Fronteira Sul e trabalha com a relação ensino de história, narrativa trágica, né, religiosa e teologia da libertação, e faz uma interface com a história da América. E a gente falou assim, poxa, a gente podia pegar esse trabalho e fazer uma nova edição, né, porque valeria a pena, né, e a gente sentou, ficamos um ano trabalhando, e nós não mexemos na estrutura do texto, nós falamos, esse texto é datado, então o que nós fizemos foi colocar algumas notas explicativas em relação a determinadas atualizações e determinados debates, conceitos, e chamamos a professora Vilma Coelho Bahia, que é uma grande pesquisadora do campo da temática de formação de professores e relações étnico-raciais, para fazer a apresentação, e convidamos você, que é do campo da produção de livro didático, para fazer um pós-fácil, quer dizer, pensar nesse período de quase 2 décadas, o que avançou em relação a esse debate no campo do ensino de história. E eu vou falar assim, e nós ficamos assim, como um dos elementos simbólicos mais presentes nessa narrativa é a figura do Zumbi e do Palmares, por isso que nós acabamos escolhendo essa imagem, que inclusive a professora Ana Maria Marques trabalhou com o autor dessa imagem no seu pós-doutoramento, que é o Parreiras, né? O Antônio Parreiras. Né? Então a gente pegou essa imagem, que é uma imagem canonizada da ideia, do ícone da representação do Zumbi de Palmares, que a gente estabeleceu como uma escolha da capa do livro. E falar para você, foi uma experiência muito gratificante voltar a trabalhar com esse livro, porque a gente retomou o percurso de leitura, a gente vê a trajetória da gente, né, onde a gente foi caminhando, os primeiros passos, né, e mostra também o quanto que avançou o campo, né, as possibilidades, os temas, os objetos, quer dizer, só no campo das relações étnico-raciais, quantos estudos nós temos aí desenvolvidos, principalmente a partir da Lei 10.639, e esse livro foi feito antes da lei, né, então a gente até ficou num impasse, a gente vai falar da lei, a gente vai fazer, não, se a gente for falar da lei, a gente vai fazer um outro livro. Então a ideia nossa era dar para ele o tratamento que a gente acha que ele merecia, de carinho, um espaço de trânsito para ele, né, e retomar. E uma repercussão muito boa, sabe? Foi emocionalmente, eu acho que em momentos de crise como nós estamos vivendo, de crise moral, crise política, crise de representação, o trabalhar com esse livro foi um alento para nós três. Nós ficamos muito emocionados. O dia que chegou o boneco dele, a gente começou a chorar. Então, assim, no sentido assim do que significa a nossa trajetória, e eu acho que o livro também percorreu a nossa própria trajetória de formação de um Brasil que a gente tinha uma expectativa, de um projeto de país que a gente acreditava, que a gente viveu. Não estou dizendo que era um projeto perfeito, mas assim de tudo aquilo que a gente esperava superar, que a gente esperava vencer, né? E que a gente que trabalha com essa temática do racismo encontrou a possibilidade dessa sociedade enfrentar essa temática, se olhar diante do espelho, reconhecer a força e a violência desse passado escravocrata que nós temos, acompanhado de todo esse discurso do racismo, e a gente ficava pensando, nós vamos construir outras possibilidades de sociedade que não esteja dentro dessas marcas de exclusão, né? Tem um texto especial aqui, né, que são vários os textos, né, 3 autores, e o que mais me chama a atenção, assim, o que eu mais gosto, é As Letras que Segregam. Racismo, historiografia e livro didático, que foi o que você escreveu, inclusive. Eu acho assim que ele segue ainda sendo muito atual e ainda muito necessário de ser discutido, né, esse tema da segregação e do racismo. Sim. Eu acho que primeiro a importância que tem uma formação, como determinados docentes são fundamentais na formação acadêmica nossa.
né? Eu tive o privilégio de ser aluno da Célia Marinho, mas da Isabel Marçom, na área de Brasil e Império, e ela trabalhava muito com a questão dos clássicos. Ela falou assim: nós não podemos ficar achando que a historiografia ideal, a perfeita, é a atual, a que saiu agora. Então, eu lembro que na disciplina ela fez um trabalho conosco de sempre ler autores, os primeiros textos Zé Murilo de Carvalho, Paula Bergman, a Marilena Machado, né, a Florestan Fernandes, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Celso Furtado. Então, ela falou assim: nós temos que entender as grandes teses, as grandes formulações para o entendimento da sociedade brasileira. Né? E ela dividiu isso em dois movimentos: entender como que se dá o processo da narrativa da independência, da ruptura, e a transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Esse momento foi um dos momentos mais ricos da minha formação, de contato de leitura e de aprender a estudar. Esse capítulo é um processo de aprendizado, de estudar, de conseguir mapear quais são as teses, quais são os argumentos, qual é a base teórica, qual é a fundamentação de documentação para a construção dessas interpretações, né? E aí isso foi permitindo. Aí na disciplina com a professora Célia Marinho, que também foi minha professora de teoria da história, nós conseguimos entender isso numa dimensão para além do Brasil, porque nessa disciplina nós lemos textos relacionados ao continente africano, em especial o contexto da África do Sul e dos Estados Unidos e da Inglaterra. E nós tínhamos textos falando de como que se dava o debate étnico-racial, da questão das teorias raciais, nessa dimensão que ela fala de uma dimensão transatlântica, né? E então esse contato permitiu e assim, é um texto que nós conseguimos sistematizar para ajudar-nos a fazer o exercício de análise dos livros didáticos, o debate, né? Eu também adoro esse capítulo, eu acho que de todos os textos que eu escrevi, eu acho que talvez seja o texto mais, que eu permita me dizer, o texto mais que eu tenho mais orgulho de ter escrito é esse, né? É um texto que eu sempre volto, que eu sempre revisito, é uma discussão que marcou muito o meu mestrado, né? E me acompanha até hoje, né? Então, assim, eu tenho um entusiasmo muito grande para trabalhar com as matrizes interpretativas e entender como essas matrizes interpretativas do Brasil, elas dialogam com as matrizes interpretativas dos livros didáticos, né? E eu não estabeleço uma relação de hierarquia, eu estabeleço uma relação dialógica, né? Então, assim, é um trabalho de garimpagem, né? Quem trabalha com livro didático sabe que é um exercício de garimpagem, porque os nossos autores não usam nota de rodapé, não, coisa, a gente tem que aprender a fazer esse exercício de decodificar o texto, entender onde estão esses diálogos. Eu lembro que um trabalho que nós fizemos aí, quando eu ainda estava aí, foi aquela oficina sobre raça, racismo e tudo mais. E aí eu lembro que você falou assim: tem esse documentário, A Negação do Brasil. E aí eu acabei trabalhando esse documentário, que é a representação do negro, o lugar do negro na telenovela brasileira. E é bem complicada, né, essa questão da falta de protagonismo até. E como é que é essa questão, né, do negro no livro didático? Assim, qual é a representação que você percebeu mais usual, mais frequente nos livros didáticos que você analisou sobre o negro? Eu acho que tem uma questão que eu estava pensando a partir da experiência dos Estados Unidos, com essa onda de violência policial. Eu acho que tem uma narrativa que naturaliza e fortalece a ideia de que o negro, ou afrodescendente, ele não é ser humano, ele não é racional, então ele tem que ser tratado, disciplinado sobre a égide da violência ou da tutela, porque ele é um incapaz, né? Então acho que a ideia, se nós percebermos as crianças negras em contato com os livros didáticos, eles veem qual é a imagem que eles veem da sua história. Eles em condição de subalterna, em condição de humilhação, em condição de castigo. As representações deles, tanto que se naturalizou no próprio texto de ideia o escravo negro, e não o negro escravizado. Exato. Como se fosse natural a ideia da pessoa nascer como escravo, ou de viver na condição de subalterno.
né? A simbologia da violência está presente, porque a repressão em torno dessa população, né, desses povos, é marcada por essa simbologia. Então, aquela cena daquele policial com o joelho no pescoço do George, ele é a representação de muitas telas que eu vi e narrativas que eu vejo que estão presentes lá nos livros didáticos. Não é quer dizer que nós não temos que falar sobre a violência, que nós não temos que falar sobre a escravidão, mas nós não podemos sentenciar a história das diferentes etnias, das diferentes populações africanas que tiveram a experiência da transmigração forçada, né, somente restrita à ideia da escravidão como uma questão natural, né, como uma questão dada ou pelo um discurso religioso, pela maldição de Kant, ou pelo discurso científico, né, o discurso biológico, falar que ele é inferior biologicamente, que ele não tem dimensão de racionalidade. Eu acho que os livros didáticos, principalmente a partir dos últimos 20 anos, eu sinto que houve uma mudança na narrativa, principalmente em relação à história africana e a história, em termos da representação, a própria problematização da ideia. Por exemplo, os livros que nós trabalhamos nos anos 80, nesse livro, No Negro e Folhas Brancas, não trazia dimensão sobre culturas, sobre a noção de família, sobre práticas religiosas, sobre redes de solidariedade, né? Sobre formas de resistência cultural, sobre negros e negras intelectuais alfabetizados, né? Que lutaram também no campo das ideias pela sua emancipação, pelo seu reconhecimento, né? Pela luta pela liberdade. E, né, então, não encontrava nesses livros. Hoje, analisando alguns livros, nós já vemos essa preocupação, esse cuidado, né? Não havia uma abordagem sobre a história da África. Se eu não me lembro, um dos poucos livros didáticos que abordou a história da África, que eu me lembro, foi um livro do Chico Alencar, chamado Brasil Vivo, dos anos 80, em que o capítulo era o primeiro livro que começava contando a história da origem do homem, do ser humano, a partir da perspectiva de um mito africano e da história africana.